a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelândia Castro. De fato, o Brasil ficou abismado, estarrecido com o que aconteceu em Manaus. 2 dias consecutivos, Manaus se tornou um lugar onde o Brasil realmente mostrou o seu lado frágil. Faltando oxigênio, exatamente. Os corredores de hospitais, e muitos desses hospitais, tornaram-se câmaras de asfixia. Porque muitos dos médicos não puderam salvar pessoas que morreram por falta de oxigênio. Sim, exatamente. O estado do Amazonas, capital Manaus, não conseguiu controlar o vírus. A nova cepa que surgiu contaminou devido também às festas de finais de anos. Mas o agravante maior ainda é o fato do negacionismo, da falta de planejamento, tanto do governo estadual do Amazonas, quanto da Prefeitura de Manaus e também como o do governo federal. Exatamente, houve muitos erros, ao ponto que Manaus ficasse sem condições de oxigênio. E aí o Brasil mesmo assim ainda faz errado. Houve uma demora gigantesca de ontem para hoje para a entrega de respiradores. Até a Venezuela ofereceu ajuda. E da Venezuela a Manaus só é 10 horas. Nós realmente não temos, digamos, uma logística bem preparada por parte do Exército em entregar rápido respiradores. Já pensou se estivéssemos em guerra? Vocês estão entendendo a dificuldade que o Exército teve e está tendo para deixar respiradores? Parece que a Amazônia fica no outro lado do mundo, em outra galáxia, em outro planeta, porque nada existe um exército brasileiro que passa anos treinando naquela selva e na hora de entregar respiradores fica perdido. Não tem um planejamento logístico para entregar rápido. Exato, pessoal. É lamentável o que aconteceu. Mas mais lamentável ainda é quando surgem pessoas que defendem aquilo que Pazuello e Bolsonaro tentaram vender para vocês, que não tem base científica, que é o tratamento precoce. Não, é incrível. Então eu vou deixar para vocês ouvir o que o Alexandre Garcias falou. Chega a ser bizarro quando ele tenta defender. E aí, meus amigos aí que toda hora tem um carimbinho assim, né? O sujeito é obrigado a dizer, mas a ciência, mas a ciência. Fica escarrado o tratamento aqui no Brasil, é o que mais está salvando vidas, né? É o que mais está impedindo que as pessoas se internem em hospital, é o que mais tem provocado recuperação, o tratamento precoce, né? E a ciência. Muito bem, vocês querem ciência? Então procurem na edição do dia 1º agora, do The American Journal of Medicine, que é o topo, né? Das páginas 16 a 22. Está lá o tratamento precoce, fora do hospital, chega a dar até a dose. Hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, aspirina. Lá no fim, né, está em inglês, a tradução assim livre, enfatizamos a necessidade imediata de uso para reduzir a morbidade e a mortalidade. Está lá, é no jornal científico, né? Como está lá no FDA o reconhecimento, desde junho já, que em laboratório a ivermectina anula completamente o coronavírus em 48 horas. E parcialmente de 95% por aí em 24 horas. Está lá, é ciência. O que eu vou fazer, né? Eu sei que não vão publicar, né? Eu não sei por que essa raiva da vida. Isso é criminoso. Impedir que as pessoas se tratem ou tentar desinformar as pessoas para não se tratar. Pois é, pessoal. Ele fala da ciência. Ele citou a ciência porque essas pessoas, elas não mentem simplesmente por mentir. Elas pegam recortes de dados científicos, muitas vezes mal interpretados, e aí aquele pedacinho eles colocam dentro daquilo que realmente pode favorecer. Mas se você conversar com médicos, com cientistas, aí tem uma resposta diferente. Veja bem, o coordenador de UTI desabafa sobre a ineficácia do tratamento precoce. Ora, o próprio coordenador médico vai lá e fala:
Então, veja bem o que o Dr. Afremon Neto diz em seu desabafo nas redes sociais. Ele fala que acompanha o tratamento dessas pessoas que resolveram por conta própria assumir a responsabilidade desse tal tratamento precoce. E elas não tiveram imunidade ou se protegeram. Mas vocês vão ouvir do doutor o que ele tem a dizer sobre essa face do tratamento precoce. Cara, eu passo visita, não vou dizer que eu vejo todos, mas até pelas 2 UTIs que eu trabalho, pelo menos 50 doentes eu vejo por dia, ultimamente, nas últimas 2 semanas. E eu sei, cara, eu sei. Todos eles fizeram tratamento precoce. Todos eles. Todos eles fizeram azitromicina, fizeram ivermectina, né, que é a mais atual. Alguns fizeram anita, até mesmo hidroxicloroquina, teve alguns que ainda fizeram. Tá? Tudo aquilo que é preconizado como tratamento precoce foi feito. Alguns doentes começaram corticoide em casa, sem ter sintomas respiratórios, que até nem é legal fazer, né, então. Enfim, tem que ter critério para começar as coisas. Mas, enfim, os doentes também não são burros, eles leem, e todo mundo está muito antenado nisso, então eles sabem, eles já compram, fazem estoque em casa, e já começam a tomar sozinhos. Tá? Então, gente, quem for ver esse vídeo, né, não é falta de tratamento precoce. Isso é sacanagem com a gente que trabalha aqui. Tá? Dizer que o que está acontecendo aqui é falta de tratamento precoce é muita sacanagem. Tá? Com a gente que trabalha sério, que está tentando fazer alguma coisa para essas pessoas. O que está acontecendo aqui, eu não quero jogar praga para ninguém, não desejo que isso, né, se repita em outros locais, não desejo isso para ninguém, cara. O que a gente passou hoje, eu não gostaria que ninguém passasse. Mas eu acho que o governo, em vez de ficar tentando fazer manobras evasivas e dizer que está tudo tranquilo, que está tudo bem, tem que preparar o país para a segunda onda. Tem que preparar o país para a segunda onda. Se preparem para a segunda onda. Porque ela é devastadora, tá? Ela é cruel, tá? E ela vai levar muitas vidas. Tá? Perdi muitos amigos, estou perdendo colegas de trabalho. Tá? Enfim, tudo isso é lastimável, infelizmente. Né? É isso, pessoal. Obrigado. Então vocês notam que há uma diferença muito grande entre as falas de Alexandre Garcias e do Dr. Afremon. Estamos ouvindo um médico dizendo que o tratamento não tem eficácia. Um médico que está desde o ano passado, um médico que está em luta, falando aquilo que a ciência vem falando, é um médico. Do outro lado, um repórter que adora proteger militar. Porque Alexandre Garcia já tem fama desde a época da ditadura militar. E ele utiliza a ciência e a sua idade, o seu peso como repórter, pela sua carreira, para destilar e convencer você em uma mentira. Nós estamos vendo o mundo todo se mobilizando e gastando bilhões e trilhões em vacinas. Se nós não temos a nossa, foi porque houve ineficiência. E essa ineficiência, ela precisa ser realmente cobrada. Ernesto Araújo, desesperado, tentou com a Índia que não atrasasse o cronograma da entrega de 2 milhões de vacina. O que aconteceu é que a Índia falou que não tem prioridade para o Brasil agora. E diante desse fato, o Brasil foi pego de surpresa, achando que no dia 20 seria o dia D e às 10 horas seria a hora H. Nem temos dia D, nem hora H e muito pior, plano P. Então, Índia diz que não pode atender demanda do Brasil por vacinas agora. Essa foi a resposta dada ao chanceler da Índia para o ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. É horrível. Ele fala, né, para o Ernesto Araújo que não pode fornecer essas vacinas porque a Índia entrou em campanha nacional para vacinação e lá é mais de 1 bilhão de pessoas. Devido a isso, pelo início dessa campanha de vacinação na Índia, vai ficar para depois, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês,
mas ficará para depois. Não que essa vacina deixará de vir ao Brasil, só que não tem dia D e nem hora H. A Índia disse que não tem como realmente atender o Brasil agora. Foi dito desde ontem. E o Brasil pegou, adesivou aquele aviãozinho de vacinação, que não tem nenhum plano de vacinação, que nem tem nem agulhas e seringas, e que agora está faltando oxigênio. Vocês estão entendendo a gravidade disso? É um crime. E alguém tem que ser responsabilizado. Pessoal, tudo que os governadores, os prefeitos, os ministros e o próprio presidente que deixaram de fazer, aqueles negacionistas, não aqueles que lutaram contra o vírus, mas aqueles negacionistas, terão que responder juridicamente. O estado de Manaus mostrou a face delicada, injusta e desigual do nosso país. Pessoas morreram asfixiadas, sem respiradores, sem oxigênio nos respiradores. Pessoas morreram em diversos lugares do nosso país. E isto é um crime. Principalmente o governador do Amazonas, o prefeito de Manaus, devem ser responsabilizados criminalmente, assim como o próprio presidente. E vocês vão ouvir de um comentarista da Band News FM o que ele fala. Quando o Bolsonaro tenta, de forma desesperada, fingir que o STF tirou dele a responsabilidade. Não, é mentira e é preciso ser derrubada. Ele foi omisso, negligente, ele lavou as mãos e coube os governadores e prefeitos tomarem ações. Veja nesse comentário. E ó, a conta não é do judiciário. O judiciário está respondendo como pode, mas está respondendo no limite do que ele pode fazer. Tinha que ter um plano para abastecer de oxigênio Manaus antes das mortes acontecerem e antes de o judiciário precisar intervir. Vamos lá, se a gente pegar a cronologia da pandemia no Brasil, só tratando de Supremo Tribunal Federal, onde o governo se omitiu e o que o Supremo fez. A gente teve aquela primeira discussão sobre a quem cabia determinar a abertura ou fechamento do comércio. Na verdade, a discussão é um pouco mais complexa. A quem cabia tomar medidas de enfrentamento à pandemia, como estabelecer horário de comércio, distanciamento social, se parque vai abrir ou fechar, todas essas medidas que são as medidas de eficácia comprovada no combate à Covid. O governo federal se omitiu, o Supremo teve que decidir, provocado. E o Supremo decidiu que a competência era concorrente, governo federal, estados e município. Mas na falta de uma decisão do Poder Central do governo federal, competência concorrente é isso, estados e municípios podem agir. O que fez o presidente da República? Saiu discursando dizendo que o Supremo disse que a coisa não era com ele, era com estados e com municípios. Isso é mentira, Felipe, é mentira, Débora. O que o STF disse é que se o governo federal não fizesse nada em relação a determinar medidas sanitárias de combate à pandemia, cabia aos estados e municípios fazer. Depois o STF teve que decidir sobre vacinação obrigatória, que não é obrigatória, né? É obrigatória, vai tentar se tornar obrigatória impondo restrições da vida civil a quem resolver não tomar. Depois ele foi acionado até para garantir a correta divulgação de dados na Covid-19, porque o governo inventou de estabelecer limitações na lei de acesso à informação no meio da pandemia. O ministro Luiz Roberto Barroso, em outra decisão, teve que suspender a divulgação de uma campanha publicitária do governo que pedia para as pessoas voltarem à vida normal. Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, toda semana está dando uma decisão, pedindo dados para o governo, etc. Todo esse quadro, que eu queria dizer é o seguinte, você pega todos esses fatos, essas perguntas, o que mais poderia ter feito para evitar esse colapso, para evitar a morte de pessoas? Um gabinete de crise central no governo federal que monitorasse de forma séria a crise sanitária para impedir, não precisar do judiciário entrar e ser acionado, porque o judiciário é acionado, decide em relação à pandemia. As decisões foram, em sua maioria, não conheço todas porque o Brasil é continental, mas em sua maioria muito razoáveis e corretas, só que o judiciário tem limite. Ele não pode determinar políticas públicas, isso quem faz é o governo. E o governo se omitiu. E aí, eu entro para finalizar a conversa, que eu sei que meu tempo está dando, o judiciário vai agir depois, porque serão cobradas providências, não, responsabilidades, haverá investigações, e aí é papel do judiciário condenar
e punir as pessoas que foram omissas e diretamente responsáveis pelas mortes de hoje mais de 200 mil brasileiros. Exatamente, meus amigos. Tudo isso fica difícil mesmo para Bolsonaro. Ele vai responder criminalmente. Ele sofrerá até impeachment e vai responder criminalmente. Se caso nós não tivermos realmente um plano de vacinação, isso é lesa pátria e é perigoso. Prefeitos, governadores e o presidente, ministro e os militares que vêm fazendo um erro gigantesco com um general da ativa, ministro da saúde, Pazuello, vai responder criminalmente. E nós temos que entender que é a justiça que está governando aonde governadores, prefeitos, presidentes estão sendo omissos. Esses negacionistas devem responder criminalmente. Então, Lewandowski determina que o governo federal forneça oxigênio e insumo ao estado do Amazonas. É lamentável isso. Não há um gabinete de combate ao vírus. E cabe, infelizmente, à justiça agir como governo na omissão dos governantes. O ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou, no final da tarde desta sexta-feira, que o governo federal entregue até 48 horas um plano para explicar como pretende enfrentar a crise no sistema de saúde do Amazonas e que, imediatamente, promova ações para debelar a seríssima crise sanitária instalada em Manaus. Vocês lembram que ano passado isso aconteceu também? Manaus foi, o epicentro aqui no Brasil. E isso acabou indo para outras cidades, outros estados. No ano de 2021, estamos vendo o que aconteceu em Manaus no ano passado. E vocês não se perguntam se existe a possibilidade, com essa nova cepa do coronavírus, acontecer em nossas cidades, em nossos estados? Sim, porque o governo não trabalha para o combate do coronavírus. A briga entre João Dória e Bolsonaro sobre vacinas, a lentidão de aquisições dessas vacinas, principalmente de agulhas e seringas, estão fazendo brasileiros perderem a vida. Afinal de contas, esses representantes foram eleitos para nos proteger e não estão nos protegendo. Queremos realmente agora que governador, prefeito de Manaus seja responsabilizado. E isso a nível nacional, o próprio presidente e o ministro da Saúde. Porque vidas foram perdidas em uma guerra onde os nossos médicos, e ouvindo hoje o relato da doutora Joelma Ricardo, que ela fala, quando nós se formos devido ao coronavírus, porque estão de frente, estão sendo contaminados, estão morrendo, quem vai assegurar as famílias desses profissionais de saúde? Porque eles estão em guerra, e quando soldados estão em guerra, a família desses soldados são aparados pelo Estado. E agora? Quando esses médicos, que já partiram uns e outros estão enfrentando de forma corajosa esse vírus, como ficará essas famílias se caso eles partirem? Será que o governo vai realmente indenizá-los? Apará-los? E eu estou falando isso porque é de responsabilidade do Legislativo e que deixa a vaidade da briga interna da escolha de presidente da Câmara e do Senado e comecem a legislar as leis em proteção e benefício da população brasileira. Mas eu me despeço por aqui, galera. A gente se encontra no outro vídeo.